Olá gente, tudo bem? Sou Cláudio Gregório e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre medo. Você já teve medo de alguma coisa? Ou tem medo de alguma coisa? Segundo o livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, existem 6 medos básicos da humanidade. São eles. Primeiro, o medo da pobreza. O segundo medo é o medo da velhice. O terceiro medo é o medo da crítica. O quarto medo é o medo de perder um amor ou alguém que você ama, tá? O medo perder alguém que ama. O quinto medo é o medo da doença. Doença. E o sexto medo, o medo da morte. Claro, existe vários outros tipos de medo. Mas segundo a Lei do Triunfo de Napoleão Hill, destaco aqui os 6 medos básicos da humanidade. Mas para resumir num todo a questão do medo, medo da pobreza, da velhice, da crítica, aquele medo de falar em público, né? De perder alguém que ama, medo da doença, medo da morte, eu quero que você entenda apenas uma coisa. O medo, ele tem um poder de nos travar. O medo, ele tem um poder de paralisar. Pense agora aí um dia que você teve muito medo de um problema, de uma dificuldade, de uma adversidade que você enfrentou, seja um desemprego, seja uma enfermidade, ou seja o que for, e você ficou sem saber o que fazer. Porque o medo tem esse poder de neutralizar a nossa mente. A gente fica sem saber o que fazer. Fica, vamos dizer assim, um velho ditado, né? Sem rumo. Ficamos sem rumo, sem saber para onde ir, a decisão que tomar, porque o medo ele tem esse poder de fazer com que a gente deixe de tomar decisões importantes. Porque o medo tem esse poder de nos travar, de querer nos esconder, muitas vezes recuar. O medo faz com que a gente retroceda, a verdade é essa. Temos medo de avançar, temos medo de partir para cima. Nós vemos vários exemplos. Tem um grande exemplo, até mesmo da Bíblia Sagrada, quando Davi, o jovem Davi, foi enfrentar um gigante e todos ficaram com medo. Todos eram soldados treinados, eram homens de guerra. E segundo a Bíblia Sagrada diz que eles ficaram todos com medo, todos os soldados, inclusive os irmãos de Davi, inclusive o rei Saul, ficou totalmente com medo do gigante. Na Bíblia relata que era um filisteu. E chegou Davi, um jovem, e quando viu aquele gigante e ouviu as palavras daquele gigante, ele não teve medo. Por mais que aqueles soldados, todos aqueles estavam com medo, ele não teve medo. Ele simplesmente foi até o rei e disse que iria lutar com aquele gigante. Mesmo sem experiência, mesmo sem o know-how daqueles outros soldados, mesmo sem espada, sem escudo, ele quis enfrentar aquele gigante. E segundo a história, diz que ele foi apenas com algumas pedras e foi a batalha nesse gigante, batalhar com esse gigante. Quando o gigante olhou ele, lógico, afrontou a Davi, afrontou ele, viu que ele era um garoto, desarmado, mas mesmo assim ele foi para cima e segundo a história ele teve a conquista, ele conquistou a vitória, porque ele venceu o principal, o medo. Todas as vezes que você consegue vencer o medo, grandes batalhas você consegue vencer. Todas as vezes que você consegue vencer a mente, e a sua mente diz que você não pode, que você não consegue, por causa do problema, por causa de uma dívida, por causa de uma enfermidade, seja qual for a doença. E quando você dá o lugar para o medo, é normal, é comum que você trave, que você pare, que você fique paralisado sem saber o que fazer. E muitas vezes a válvula de escape está tão fácil. Faça um teste, tente muitas vezes fechar os seus olhos. Eu costumo dizer isso quando eu dou coach em grupo. Eu peço para as pessoas todas fecharem os olhos, lembrar ou pensar no medo, alguma coisa que afronta, alguma coisa que deixa ele frágil, algo que faça com que ele retroceda muitas vezes. E quando ele fecha os olhos, faça esse teste, feche seus olhos, agora nesse momento,
E aí agora pense agora em algo que deixa você com muito medo, algo que deixa você muitas vezes mais frágil, algo que te amedronta de um jeito que faz com que você venha retroceder muitas vezes, procrastinar muitas vezes, muitos negócios, devido ao medo. Pense nele agora. E agora tenta, nesse mesmo momento, pensando nesse medo, nesse problema que te afronta, faça um círculo sobre você. Faça um círculo, isso, com os olhos fechados, faça um círculo. E visualize esse medo agora, esse problema difícil, essa adversidade difícil que tem te afrontado, mas que muitas vezes está te paralisando, não tem feito, você não tem conseguido proceder, você não tem conseguido avançar. Pense nesse problema agora e coloque no círculo. Coloque dentro desse círculo agora esse medo, esse problema. E agora, com os olhos fechados, dá um passinho para o lado. Um passinho para o lado e visualize o círculo do seu lado esquerdo ali. Visualize ele. Visualize o seu problema agora fora dele. Porque o grande desafio é justamente isso, é você aprender a sair do problema. Você já percebeu quando você pede um conselho para alguém, ou quando você recebe, ou quando alguém vem te perguntar sobre alguma coisa para sair de um problema, e você olha o problema da pessoa, e você, quando está do lado de fora, é muito mais fácil achar uma solução. Quantas vezes eu já ouvi problemas de pessoas, e quando eu ouvi o problema, eu logo pensava assim, meu Deus, mas é tão simples esse problema. Mas para aquela pessoa não é tão simples, porque ele está dentro do problema. Todas as vezes que você está inserido no problema, se você não tiver a habilidade de fugir dele e olhar ele de fora, vai ser muito mais difícil você vencer o seu problema. Todas as vezes que você tem a habilidade de olhar o problema de fora, esse problema se torna pequeno. E quando ele se torna pequeno, você consegue vencer ele com muito mais facilidade. Aí entra o segredo. Você consegue achar a solução. Você consegue ver como faz para resolver esse problema. E esse problema fica pequeno, muito pequeno. Então daí essa dica. Visualize muitas vezes o seu problema pequenininho. Saiba que há uma solução. Nada, absolutamente nada dura para sempre. Há um gigante dentro de você. Não deixe que nada paralise os seus sonhos, nada venha neutralizar o que você deseja, nada venha fazer com que você venha parar. Mas prossiga, siga em frente. O medo é comum, o medo é natural. O medo, na verdade, ele até nos ajuda a nos proteger. Mas não deixe ele te vencer. Porque você ainda é mais do que vencedor. Fique com essa dica. Se você gostou, curte aí. Tem outros vídeos que estaremos lançando aí nesse decorrer de meses. Então, se você gostou, curte e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.